Fala, meu povo! Dia de terminar de falar sobre as seleções da África, dia de falar sobre a República Democrática do Congo. Essa que passou não pelas eliminatórias, mas sim pela repescagem internacional ou intercontinental, já que reuniu seleções de diversos continentes. Bom, já vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal ou seguir caso você esteja no Spotify e também lembrar de ativar as notificações para continuar recebendo os vídeos da série como vem. Ó, já terminamos a América do Norte, terminamos a América do Sul, estamos terminando a África, mas vamos já entrar a falar sobre a República Democrática do Congo. Classificação muito comemorada, né? E aí eu quero começar contando uma história, ou falando de história. Se você estava vivo, você, na época, se você já gostava de futebol, você pode lembrar de uma partida na Copa de 1974 entre Brasil e Zaire. Muito possivelmente, você nunca mais ouviu daquele Zaire. Você talvez lembre daquele jogo e o país tenha ficado na memória. Não quero dizer que Zaire está de volta, mas que a República Democrática do Congo, que é aquele Zaire, está de volta para uma Copa do Mundo. É importante eu dizer que, novamente, como República Democrática do Congo, é a primeira participação. Tá? Mas como a FIFA compreende, e até por uma questão territorial, uma questão política de fato, a compreensão de que seria uma segunda participação, já que a República Democrática do Congo herda os resultados da seleção de Zaire, beleza? Então, eu vou dizer aqui, e acredito que todo mundo já esteja falando, já esteja tratando também como uma segunda participação, tá? Naquela Copa, eu falei do Brasil, aquele grupo também teve a Escócia e a também não resistente mais Iugoslávia. Zaire, como já se imaginava, não conseguiu a classificação. Mas vamos falar sobre esta Copa do Mundo, porque na fase de grupos das eliminatórias, Zaire acabou ficando atrás de Senegal. Senegal, que já tem vídeo aqui no Como Vem. Mas ficou à frente de Togo, Sudão, Sudão do Sul e Mauritânia, então por isso conseguiu uma segunda classificação, conseguiu um segundo lugar na classificação e pôde disputar a repescagem. Antes de uma repescagem envolvendo outros países, aqui classificou a seleção para a Copa do Mundo, houve uma repescagem no continente, com essas seleções que terminaram em segundo. Nessa competição, a República Democrática do Congo venceu a Nigéria e conseguiu ir para a repescagem intercontinental no México, onde lá a seleção venceu a Jamaica por 1-0 na prorrogação. Se vocês estão vendo aqui, eu estou citando bastante essa questão de República Democrática do Congo. Eu falei isso no vídeo da classificação, inclusive, mas isso é sério, tá? E a gente precisa respeitar e a gente precisa aprender com isso. Como existe um desconhecimento muito grande de uma questão geográfica, de uma questão geopolítica relacionada à África, a gente precisa distinguir a República Democrática do Congo e do Congo. Então, se a melhor forma ou a forma mais usual de fazer essa distinção seja falando o nome completo de um país, que assim façamos. Então, indo agora para um passado, né? E aí eu vou falar tanto de República Democrática do Congo como Zaire. Esse momento de bom futebol da seleção, que inclusive coloca o país na Copa de 74, ele nasce ali no final dos anos 60. Até porque em 68 o país vence a Copa Africana de Nações contra a Gana e em 74 vence contra a Zâmbia. E aqui existe até um choque, né? Porque em 68 o país ainda é tratado como República Democrática do Congo e em 74, ali no começo dos anos 70, começa essa transição para Zaire. E aí, anos depois, em 2025, o país voltou a fazer uma boa campanha na Copa Africana de Nações. O país acabou caindo na Argélia nas oitavas de final, numa derrota por 1-0. Houve, durante todo esse tempo, uma queda do esporte, né? É muito tempo sem disputar uma Copa do Mundo, é muito tempo sem vencer o torneio, e esse ostracismo ele foi meio que colocado de propósito. Infelizmente, a gente sabe,
como algumas confederações, como alguns países, lidam com o futebol muito mais de uma maneira mais política do que de uma maneira social. E aí, já pensando em 2026, a seleção vai enfrentar na Copa do Mundo Portugal, Colômbia e Uzbequistão. E assim, sendo sincero, eu vou escalar o time aqui para vocês também numa 4-4-1. É verdadeiramente difícil imaginar, por mais que tenha sido muito bonita e muito heróica a classificação, é difícil imaginar que essa seleção consiga não ser lanterna do grupo. Mas vamos escalar mesmo assim. No gol, Mpazze. Na lateral direito, muito conhecido já, Wan-Bissaka. A dupla de zaga composta por Mbemba e o Tonzeb. Tonzeb que marcou o gol de classificação contra a Jamaica. Ele que tinha ficado meses sem jogar. Estava inclusive sem jogar pelo clube. E ali começaram os boatos de que talvez ele tivesse mentido. Mas o importante é que ele fez o gol da classificação do país para uma Copa do Mundo. E na lateral esquerda, o Masuaku. Ou seja, uma linha defensiva bem conhecida principalmente por Premier League, né? No meio de campo, os 4 jogadores são Motosami, Sadik, pelos lados, Elia e Mbuku, mais à frente o Rissa e mais à frente mesmo o Bakambu, esse jogador que já passou por Vila Real, Real Betis, então tem uma carreira também mais conhecida, time esse que é escalado pelo Sebastian Desabre, que foi contratado em 2022 com uma aposta, na real, melhor dizendo, com 2 objetivos, que é fazer uma boa Copa Africana de Nações. A gente tem que entender até que ponto cair nas oitavas para a República Democrática do Congo é bom. E chegar na Copa de 26. A mais difícil entre elas, talvez, a seleção conseguiu. Porque por mais que o grupo não fosse tão difícil, a gente tem que lembrar que nas eliminatórias africanas, só um avança direto. Então você conseguir passar em segundo, conseguir depois vencer a repescagem do continente e, por fim, a repescagem intercontinental, eu acredito ser mais difícil do que ir bem numa Copa Africana. E a passagem dele é a segunda passagem por uma seleção africana. Ele havia treinado a Ruanda, se eu não estou enganado, na década passada. A passagem dele meio que tem um lema, assim, que é a cautela, que é o tempo para trazer confiança. E, de fato, isso aconteceu entre a torcida. Se o comecinho do trabalho dele lá atrás, em 2022, 2023, não tinha sido tão bom, hoje a visão dele, prestes a uma Copa do Mundo, já melhorou um pouco. Mas eu quero saber de vocês. Eu realmente acho difícil essa seleção conseguir sonhar com uma classificação, mas é Copa do Mundo, né, amigo? Então não se esqueça também de deixar o like, se inscrever no canal caso você não esteja inscrito e ativar as notificações para receber tudo do Como Vem. A gente se vê semana que vem falando das seleções asiáticas. Fui!